E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC. Acabou agora, cerca de minutos, a palhaçada. É essa a definição que a gente pode fazer desse jogo do São Paulo contra o Ceará lá no Castelão. Jogo válido pela 34ª rodada. O São Paulo tinha o resultado na mão, 1-0, gol marcado por Vitor Bueno na primeira etapa. E uma primeira etapa assim tenebrosa de um time que claramente não tem aptidão para o ataque, um time que não tem volúpia, um time que não tem vontade de agredir o adversário, de tentar criar jogadas, que não tem ânimo, que não tem tesão pela bola, pelo futebol, pelas vitórias. E esse time ainda tinha a possibilidade, no primeiro tempo, depois desse gol do Vitor Bueno, tinha clara a possibilidade de conseguir garantir, praticamente dar um passo muito importante para ter a quase certeza da garantia ali da quinta colocação, da sexta colocação, porque o Atlético Paranaense está em quinto no momento, mas por conta do título da Libertadores da América para o Flamengo, abriria automaticamente a quinta vaga, e pelo Atlético estar na quinta posição e já está na Libertadores, abriria essa vaga direta para a fase de grupos. Então o São Paulo estava com a faca e o queijo na mão para sustentar essa vaga que cairia como uma luva, né, para o São Paulo, porque o ano do São Paulo foi tenebroso, foi trágico, foi vergonhoso, e um campeonato brasileiro extremamente oscilante, extremamente sem garantias, extremamente que deixou o torcedor não conseguindo ter certezas e esperanças rodada após rodada. E aí, a partir de um primeiro tempo fraco, onde o São Paulo, claramente, você vê que o time tem dificuldades tremendas para armar jogadas, não consegue ter criatividade no meio campo, apesar do Fernando Diniz ter feito a mudança que eu acho que foi certa nesse momento, ter tirado o Jusilei, ter colocado o Tietê como esse primeiro volante ali na saída de bola. O São Paulo, por conta da suspensão do Pablo, o São Paulo não entrou com um centroavante de ofício, ele optou por deixar o Raniel no banco de reservas e entrar com o time sem um homem de referência. Então, basicamente, o São Paulo oscilava de um 4-4-2 para um 4-1-5, mais ou menos essa era a definição ali, não tinha esse homem de referência. São Paulo começou com Thiago Volpi, Juan Fran na lateral direita, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tietê, mais como esse volante primeiro de contenção, com Lisiero, Daniel Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno, e também o Antony. E o São Paulo fez um primeiro tempo muito fraco, desses que a gente já está acostumado. É isso que mais deixa a gente transtornado, né? A gente está começando a acostumar com más exibições do São Paulo. Tá virando praxe, tá virando algo que não é mais a exceção, tá sendo a regra. E o segundo tempo, quando a gente imaginou que mais um gol a gente poderia definir, primeiro preciso falar, quando o jogo tava 0-0, o Igor Gomes perde um gol impressionante, na cara do gol, praticamente na marca do pênalti, ele isola a bola, numa ótima enfiada de bola do Daniel Alves, vale ressaltar, mas já vou falar do Daniel Alves. E aí ele perde uma chance incrível, um gol feito, mas na sequência ele de certa maneira se redimiu, ele deu um lançamento muito bom para o Juan Fran na ponta direita, que cruzou muito bem, e o Vitor Bueno, que vem aproveitando as chances com o Fernando Diniz, sendo um dos principais homens ali do ataque do São Paulo. Não que ele está jogando uma barbaridade, está longe disso, mas de certa maneira ele vem sim aproveitando as chances que o Fernando Diniz está dando a ele. Faz o primeiro gol do São Paulo. Na segunda etapa, o São Paulo, eu não consigo compreender o que acontece com o time. E tá aí o Flamengo provando pra gente que é possível sim o time brasileiro ter gana, ter fome, querer o resultado e querer fazer mais, buscar a todo momento o ataque, o gol, né? Tá aí uma forma muito clara e vencedora, né? Do estilo do Jorge Jesus.
E o São Paulo, o que faz na segunda etapa? Me recua e chama o Ceará para o seu campo. E o Ceará, com todas as dificuldades técnicas, todos os problemas, o peso de estar lutando contra o Z4, vai para cima do São Paulo e sufoca o São Paulo. Eu perdi as contas da quantidade de escanteios consecutivos, assim, em frações de segundos que mudava de um do outro, que o Ceará teve na segunda etapa. O Daniel Alves, na cara do gol, ele prefere dar o passe para o companheiro do que finalizar e matar o jogo. Se ele faz o segundo gol naquele momento, acabou. O São Paulo iria para 56 pontos, o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu para o Botafogo, estacionou com 50. A gente ficaria a 12 pontos de acabar o campeonato, com 6, tendo 3 vitórias a mais que o Corinthians, caso a gente vencesse. O Inter, a mesma coisa, estava perdendo, depois empatou com o Fortaleza em casa em 2-2, mas ficaria a 5 da gente. A gente daria um passo muito grande para praticamente garantir essa vaga na próxima quinta-feira diante do Vasco no estádio Morumbi. E aí, o que acontece? O São Paulo não faz nada, não aproveita as poucas chances criadas e ainda chama o adversário. E aí, meu amigo, estava desenhado. A pressão que o Ceará fez no São Paulo é inadmissível que um time que gastou o que o São Paulo gastou ainda consegue permitir que um time que tem assim uma folha salarial absurdamente diferente, distante da do São Paulo, que está brigando lá embaixo na competição, dê o sufoco, por mais que a gente esteja jogando na casa deles. É um absurdo o São Paulo permitir e aceitar o sufoco que o Ceará quis dar. E aí foi premiado o time que resolveu ir para cima, que entendeu que poderia fazer um gol e poderia sim sair com um resultado não tão ruim. O São Paulo abdicou do futebol no segundo tempo. O São Paulo foi vergonhoso, foi covarde. O São Paulo foi covarde. Um time covarde é esse time do São Paulo, é esse time do Fernando Diniz. É esse time do Raí, mais do que o Fernando Diniz. É esse time do Raí e esse time do Leco. É um time covarde. E aí tá a prova. O São Paulo deixa escapar 2 pontos de extrema importância na competição. E pra mim, sinceramente, pra mim, hoje o São Paulo decreta que não vai conseguir essa vaga direta na fase de Libertadores. Pode ter certeza, mesmo o Corinthians do jeito que está jogando e mesmo o Inter com todas as dificuldades que está tendo, eu ainda acho que esses times vão passar o São Paulo. O São Paulo só vai conseguir, e olhe lá, uma pré-Libertadores, porque praticamente são 8 vagas que garantem a Libertadores da América para os times brasileiros. Se não, o São Paulo nem pré-Libertadores ficaria, e posso falar, é merecido. É vergonhoso esse time, você assistir esse time jogar. Dá sono, é um time sonolento, é um time sem alma, é um time sem vontade, é um time sem garra, sem competitividade, sem ânsia, sem fome de vitória, de fazer os 3 pontos, de marcar o seu nome na história do clube. É um time vergonhoso, esse time do São Paulo. E com isso, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês acham que esse time ainda merece uma vaga da Libertadores, que estava caindo do céu. Agora a gente pega, era a rodada perfeita essa. Agora a gente não aproveita a rodada e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, porque deixa escapar 2 pontos e demonstra que é um time fraco, é um time sem personalidade, é um time sem gana, é um time absolutamente sem espírito. Então, no meu modo de entender, esse time não merece para a Libertadores. Quero muito saber a opinião de vocês. No mais, eu estou com vergonha. Calhou até, eu não estou com a camisa do São Paulo, vocês estão vendo, eu estou voltando de viagem, mas calhou até de eu estar com uma camisa preta aqui. É luto. Luto por esse time que já foi glorioso, que já foi gigante, que já conquistou o mundo 3 vezes, que já colocou medo nos adversários, e hoje é um time sem vergonha, um time vagabundo, um time covarde. Parabéns, Leco, parabéns, Raí. Vocês conseguiram acabar com o São Paulo Futebol Clube.